E aí galera, tudo bom? Charles mais uma vez aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Mais um ano, o ano que se passou, né? Mais um ano que a gente começa, né? Graças a Deus, né? Que vocês possam, né, ter tido um bom final de ano, venham ter também um ano novo, né? Abençoado, cada vez mais, né, na graça do Senhor, né, na vida transformada por meio da fé, da sua palavra, né, que é Espírito, e assim nos torna santos e justos, né, e cada vez mais e mais como nosso Mestre, né, andou em justiça nesse mundo, né, glorificando o seu Pai, o seu Deus, e por isso, né, completando a sua missão, que é o autor, o consumador da nossa fé, está exaltado, ressuscitado entre os mortos, exaltado à destra de Deus e reina com todo o poder e domínio, né? Acima de toda potestade, principado, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da onde está a destra do nosso único e verdadeiro Deus, Yahuwah, Todo-Poderoso. Então, vamos continuar, né? Mais um ano aí, né? Estudando aí a Palavra de Deus, continuando assim o Evangelho de João, né? Estamos indo já né, na metade, mais um pouco da metade do livro, né? Continuando aí nesse momento, né? Agora que já falamos na ceia, né? No capítulo 13, versículo de 1 a 20, agora a gente vai falar um pouco rápido vai ser esse vídeo, falando sobre o traidor, e que isso a gente vê que já era profetizado isso, né? Isso a gente já vê nas profecias, né? Falando desse traidor, não só das moedas, né? 30 moedas, né? Mas também que se assentaria e comeria, né? O Messias seria traído pelo beijo. Então, várias coisas já tinham sido profetizadas pelo Espírito de Deus, né, através dos seus profetas, né, principalmente Salmos aí, né, tem bastante profecias do Messias, né, e que a gente vai ver um pouco agora, um pouco mais sobre isso, né. Então a gente está nesse momento de participação de ceia entre os discípulos, que era uma coisa em relação à Páscoa, né, e a gente vê isso. Vamos refletir um pouco esse tipo de relação, né, entre ceia, né, que tem várias pessoas, é tipo uma comemoração, é uma coisa íntima, familiar, entre amigos, né, uma coisa bem íntima, de amizade, né, e até esse momento vai ser até meio estranho para os discípulos essa questão do traidor. Mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Não deixe também de se inscrever no canal, deixar seu like ou dislike, né? Comentar embaixo, isso é importante. Temos aí participando, né, do canal, possa aí compartilhar também, né? E a gente venha crescer aí, né, no conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, então a gente já viu Jesus, ele já falou um pouco, ele fez esse momento do lava-pés, né? Falou um pouco, né, sobre a vida dele, a partida dele, né, falou um pouco sobre o traidor, né, ele seria traído. Né. E é interessante que depois dele fazer todas essas revelações, né, porque as escrituras dizem que ele amava os discípulos e ele amava também Judas, amava todos eles. Né. Mas Jesus sabia, pelas sagradas escrituras, pelas profecias, tudo sobre ele. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia do traidor, ele sabia quem era o traidor, ele sabia que tudo isso por trás disso, né, era Satanás, o inimigo, né, espiritualmente, né, agindo. Mas sabemos que tudo cumpre o propósito de Deus, né, como a gente vê isso no livro de Jó, sobre Satanás querendo destruir, querendo os servos de Deus. Mas Deus conhece o coração de cada um.
sabe até aonde a gente pode ir. Né? Ele não permite, que nem diz as Escrituras, que a gente seja tentado além das nossas forças. Mas ele dá o escape, que a gente possa escapar das amarras de Satanás. Tá bom? Então, a partir do versículo 21, tá? Havendo falado essas coisas, Jesus ele se perturbou em espírito. Então, ele ficou perturbado no espírito, no sentido intimamente. Não tipo quando tu se deixa mostrar que você está perturbado fisicamente, né? Através do seu rosto, né? Através de alguma ação do seu corpo. Mas Jesus ele estava no íntimo. Então ele não deixava transparecer isso, né? E ele declara: em verdade, verdade vos digo que um de vós me trairá. E a gente vê um pouco desses relatos ali em Lucas, a gente vê em Marcos, a gente vê em Mateus. E é legal que nesses relatos todos eles mostram um ponto a ação de Satanás por trás disso, né? Querendo destruir os servos de Deus. Que nem a gente vê em Apocalipse, o dragão saiu, né, perseguindo, né, a igreja, perseguindo aqueles que confessam Jesus. Mas tudo está na presciência de Deus, no controle dele. Nada Satanás faz sem a presença de Deus. E Satanás também, ele não sabia desse mistério. Como a gente vê lá, deixa eu abrir agora um ponto só para a gente poder começar. Tá? Depois eu vou continuar o estudo. Eu acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Opa! 2. Acho que aqui, ó. Mas falamos dos mistérios da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então é interessante o que Paulo está dizendo, que Deus ele tinha oculto isso. Ninguém sabia. A gente vinha muito isso pelas interlinhas dos profetas, né? Mas a gente vê também Satanás que ele não entende as escrituras. Por quê? Porque nele não há verdade, nele só há mentira. Então, todo momento que ele olha para as escrituras e tenta falar dela, entender ela, ele distorce ela. Porque nele não há verdade, que só vem de Deus. Ele não aceita isso. Então ele não consegue. E isso a gente consegue entender quando quando Satanás usa as escrituras contra Jesus na tentação no deserto. Ele fala um pouco de verdade, mas ele distorce, porque nele não há verdade naquilo que ele fala. Só mentira, engano. Só que para quem que não entende as escrituras, não sabe bem, tu acaba sendo enganado. Então a gente consegue entender que esse mistério da morte de Cristo era uma coisa que era oculta e que Deus revelou nos últimos tempos para a glória, para a nossa glória, a nossa exaltação, né? Para que a gente pudesse ser salvo. E isso Satanás, ele fez. Ele não tinha presciência disso. E nem as pessoas que crucificaram Jesus, nem os judeus, nem os líderes daquela época. Porque se eles soubessem quem era Jesus mesmo, a história, como o próprio Satanás, eles não teriam feito isso. Certo?
Então isso é uma coisa boa de se pensar, certo? Só que daí é legal que Paulo fala no versículo 9 o que está escrito, né? As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram em coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Beleza? Então aqui é só para dar uma complementada nisso que a gente está falando um pouco, tá? Então Jesus, ele fala desse traidor. Então tu imagina Judas Iscariote. Porque assim, tu pensa a palavra traidor. A palavra traidor não é de uma pessoa que é teu inimigo. Porque um inimigo, ele não pode ser traidor porque ele já é teu inimigo, né? Então, essa palavra traidor, ela é usada para a pessoa mais íntima que tem contigo. É a pessoa que realmente está contigo. A maioria das vezes as pessoas que são traidoras, que assassinam alguém, que roubam alguém, a maioria das pessoas que traem e fazem isso são as pessoas mais próximas. Esposas, esposos, filhos, né? Os amigos que são sócios. Isso, a palavra traidor, é uma questão de uma pessoa que ela está desprezando, ela é uma pessoa ingrata, porque a pessoa que ela está traindo é a pessoa que, vamos supor, né, está com ela, ajudou ela, é um amigo próximo, é fiel a ela. Então essa palavra traidor é muito forte isso. E o que dá a entender, além de Judas trair o mestre dele, ele trai ele ainda com um beijo. Então isso é bem... então, vamos lá. Então os discípulos se entreolharam sem saber de quem ele falava. Porque é interessante, Jesus ele poderia muito bem falar. É Judas. Falar abertamente. É Judas Iscariotes. Só que ele não faz isso. Ele deixa no ar as coisas. Até porque Judas tinha que fazer aquilo que ele veio realizar. Então tinha que ficar oculto as coisas. E um traidor, porque Judas sabe muito bem o que ele vai fazer. E uma pessoa que ela é traidora, ela é falsa. Ela fica à tua volta, te espreitando e né, se fazendo para que de alguma forma, um momento oportuno, ela te traia. Então Judas sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava realmente no meio deles falsamente. Até porque Jesus conhecia quem ele era. Ele era um traidor mesmo. Ele roubava o próprio dinheiro dos irmãos, dos pobres, para benefício próprio. Então o Deus dele não era o Deus de Jesus. O Deus dele era o dinheiro. E o próprio Jesus disse que não tem como servir a dois senhores, ou o Deus, Yahuwá, ou os prazeres, o dinheiro, mamon. Não tem como servir. Ou tu vai agradar um, vai agradar outro. E foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes. Só que os discípulos eles ficaram meio querendo saber quem que era. Em outros trechos dos outros evangelhos, né, eles ficam dizendo, não sou eu. E outros, eu não sou eu também. Tipo assim, ninguém vai dizer que é. Nem Judas Iscariotes vai dizer, eu sou o traidor, eu estou vendendo o mestre. Não, ele vai mentir. Ele não vai dizer, ele vai negar na frente de todo mundo, porque tu não vai falar a verdade. Né? E até porque Jesus também não queria isso, porque tinha que acontecer. Só que perto Jesus estava sentado um dos seus discípulos, a quem Jesus amava. Que, claro, aqui João está descrevendo, mas ele está falando que ele não diz que é ele aqui, né? Mas é João, né? Que está do lado de Jesus.
E pelo que dá a entender os trechos, né, o contexto, que parece... É interessante que a pessoa que te trai, ela é a pessoa mais próxima tua. Como eu falei antes, né, é a pessoa que realmente vai estar mais próxima de ti, a pessoa que vai estar do teu lado. Por isso que é muito difícil tu aceitar a traição. Porque a pessoa que trai é a mais próxima de ti, a que está do teu lado. E o que dá a entender que realmente de um lado estava João, do outro lado estava Judas Iscariotes, tá? Até porque ele vai estar próximo de Cristo, né? O traidor, como em outras situações no mundo, o traidor está sempre próximo. Então estava João de um lado e Simão Pedro, né? Fez um sinal, tipo assim, tipo um sinal assim meio, né? Pergunta pra ele quem que é, pra nós ver quem que é, pra gente saber. Porque ele estava se desconfiando, eles não sabiam quem que era. Mas era um dos 12. Então, versículo 24, então Simão Pedro fez um sinal, pedindo, pergunta-lhe a ele quem ele está falando. E esses discípulos inclinou-se, né, para Jesus, tipo, falando em pé do ouvido, né? Senhor, quem é? Jesus respondeu para ele, não para... O que dá a entender Jesus é que ele não respondeu publicamente isso, o que dá a entender, mas respondeu pela pergunta que o João estava fazendo, respondeu para ele, é que ele é quem eu der um pedaço de pão molhado. Que o que dá a entender, quando eles faziam o pão, a ceia, né? Tinha as ervas amargas, tinha o pão, né? Parece que tinha vinho também, né? E eles molhavam, o que dá a entender é isso, né? Pelo costume judaico, eles molhavam o pão, um pedaço de pão no vinho, comiam, né? Então o que dá a entender é isso. Então meio que ele molhou ali, porque Judas, como estava do lado dele, né? E não era João, Judas estava comendo do mesmo prato, quer dizer, no sentido também da ceia, que é irrelevante a Cristo, né? Mas o que dá a entender é uma coisa mais íntima ali entre eles na refeição, né? E tendo molhado o pedaço de pão, deu-lhe a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Então ele pegou o pão ali e ofereceu para Judas. Só que quem escutou isso não foi os discípulos todos, foi João. João viu isso, né? E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse, o que está para fazer, faze depressa. É interessante que a gente vê sempre Deus atuando para que o seu propósito fosse realizado. Porque se fosse depender dos homens, depender das pessoas, enfim, muita coisa não ia se concretizar. Ia mudar, ia acontecer alguma coisa, ou eles não iam fazer, enfim, né? Só que tu vê Deus, ele sempre dando um jeito, né? A gente vê isso pelo profeta, o sumo sacerdote, né? Se eu não me engano, eu acho que era Caifás, que profetizou pelo Espírito, dizendo a morte, que alguém morra, porque até então eles estavam tentando algum jeito para fazer para Jesus prender ele, mas daí ele dá que alguém morra pela nação. Então, tipo assim, Deus estava entrando, ó, vamos lá, ele tem que morrer, ele tem que se cumprir, né? E aqui Jesus meio que falando também, ó, vai, faz depressa, vamos lá, né? Que nem a gente vê Jesus lá quando tá chegando os soldados do sumo sacerdote, né? Ali, ó, eu tô aqui, sou eu, vem aqui, vamos lá, né? Eu tô aqui, né? Tipo, tu vê, sempre dando uma mãozinha para que as coisas possam se realizar. Beleza? Então a gente vê Satanás por trás das coisas aqui. Só que é interessante que Satanás, como eu falei no início do vídeo, né, ali, ele sempre fazendo a vontade do Senhor. A gente vê isso também ali no livro de Jó. A gente vê, né, Satanás sempre tentando fazer alguma coisa, né? E um trecho que eu queria trazer em relação a isso é
é um trecho de Lucas lá, né, que também fala um pouco dessa questão do Judas Iscariotes. Então Satanás entrou em Judas, desorganizando os Iscariotes, que era um dos 12. E aí ele foi combinar com os sumos sacerdotes, enfim, né, pedindo a morte de Arruxa. Só que outro ponto interessante é quando Jesus avisa Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar-os como trigo. Satanás ele sempre está tentando os discípulos. Só que nada ele faz sem a vontade do Senhor. Ele não vai além das coisas. Até porque ele poderia matar Jó. Mas Deus falou: não mate ele. Então Satanás nada faz além daquilo que é permitido para ele. Até porque Deus poderia matar ele, mas ele não quer, ele faz aquilo que o Senhor quer, mas do modo dele, não do modo do que Deus quer. Então tu vê Satanás tentando peneirar, testar, só que Deus não permite. Cristo intercede por eles, Cristo intercede por nós, a Deus. E aí, que nem Jesus: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, mas que você o quê? Te convertes e fortaleça os irmãos. E é legal que você vê isso em Pedro, não em Judas. Judas permitiu que Satanás entrasse nele, permitiu o seu coração ir para a escuridão. Agora Pedro, não. Mesmo Pedro negando Jesus, mesmo Pedro caindo, abandonando Jesus, o que ele fez? Ele se arrependeu, ele voltou e ficou forte, se converteu, teve dificuldades. Paulo exortou ele quando ele estava fazendo essa situação lá nos Gálatas, né, entre os gentios, né, os fariseus. Mas a gente vê, quando a gente lê as cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, a gente lê um pouco de Atos, a gente vê um Pedro diferente, realmente convertido, ajudando os irmãos, encorajando os presbíteros, até porque ele era um presbítero. Então tá, voltando. E é legal dessa questão de Judas Iscariotes, é interessante o que Pedro lá, quando ele vai fazer o discurso dele, ele fala, né, quando eles vão fazer a escolha, porque Judas saiu, agora tem que entrar outro, tem que ter outro, e entrou, acho que é Matias, né? Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Então ele tinha parte, ele fazia parte, Jesus amava ele. Ele tinha oportunidade, mas ele escolheu outro caminho. E é interessante que Judas, nessa... vamos continuar. Peraí, eu ia falar uma coisa, não vou falar depois. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus tinha dito: compra que nós é necessária para a festa, com que desse alguma coisa aos pobres. E realmente Judas seria o responsável para comprar. Ele que era o responsável do dinheiro para comprar coisa para os preparativos, enfim, né? E foi ele que realmente comprou o Cordeiro de Deus, no sentido literal, para o sacrifício, que foi Jesus, o verdadeiro Cordeiro. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Então é legal que aqui o João ele fala nesse sentido, que realmente eles jantavam, ele teve essa janta, e era noite, então era trevas, era escuridão, né? E tudo estava se formando, né, para a traição, deixar o Senhor abandonado,
o Senhor ser maltratado, cuspido, açoitado, blasfemado e crucificado. Mas graças a Deus, para a nossa glória, para a nossa salvação, o nosso perdão, o verdadeiro Cordeiro se deu por nós, nos resgatou para um reino inabalável, onde a gente tem esperanças, promessas que não podem ser destruídas, desfeitas, porque são tudo realizadas no céu, onde Ele está. Então espero que vocês tenham gostado do estudo, que Deus abençoe vocês nesse ano novo aí que se inicia, né? Apesar de muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Mas uma coisa nós temos a certeza: Cristo, Deus deu o seu único Filho, sacrificou Ele para que a gente pudesse ter o perdão, pudesse ser salvo, pudesse ter uma nova aliança com Ele, mudar pela sua palavra, ser uma nova criatura em Cristo, transformado por meio da fé na sua palavra, ser santo e justo como Deus é, e a promessa da ressurreição dos mortos e estar assim com Deus na eternidade. Então isso é uma garantia, isso é uma coisa muito mais valiosa e muito mais certa de qualquer coisa nesse mundo. Então o mundo passa, nós passamos, mas a promessa de Deus é eterna. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês nos estudos de vocês esse ano que se inicia. Um abração, valeu, um abraço.